Oi, boa noite. Essa é a nossa aula 3 de Ecologia e Biologia e a gente vai trabalhar aqui com relações ecológicas. Como que as espécies interagem dentro delas e umas com as outras. Primeiro a gente precisa revisar alguns conceitos básicos. Espécie é um grupo de indivíduos que são semelhantes e que conseguem se reproduzir entre si. População é um grupo de organismos da mesma espécie que vive no mesmo lugar, no mesmo período de tempo. Comunidade é um grupo de populações de uma área. Essa área em que a comunidade vive vai ter fatores bióticos e fatores abióticos. Os fatores bióticos são aqueles representados pelos seres vivos e pelas atividades que estes seres desempenham no ambiente. Os fatores abióticos são representados pelos fatores físico e químicos do ambiente que vão interferir na presença e na atividade dos seres vivos. Os ecólogos costumam classificar as espécies com base nas fontes de energia. Vocês já estão acostumados com duas classificações, que são a de produtores e de consumidores. Mas eu vou apresentar para vocês uma terceira classificação. Produtores são organismos capazes de utilizar a fotossíntese para converter a energia solar em compostos orgânicos que serão utilizados no seu metabolismo. Eles também podem ser quimiosintéticos, utilizando energia química para sintetizar compostos orgânicos. Os produtores são também chamados de autótrofos. Consumidores são organismos que precisam buscar sua fonte de energia em outros organismos. Mas existem organismos que são capazes de fazer essas duas coisas. Eles são chamados de mixotróficos, porque eles possuem tanto uma nutrição autotrófica quanto uma nutrição heterotrófica, dependendo da ocasião. Existem basicamente 4 tipos de consumidores: os herbívoros, os predadores, os parasitas. Até aí você conhece. Mas temos também um consumidor chamado parasitoide, que eu vou te explicar daqui a pouco o que é. As espécies interagem no ambiente porque elas vivem todas no mesmo ambiente, né? E ao compartilhar o ambiente, elas compartilham recursos limitados, como alimento, abrigo e espaço. As relações ecológicas são caracterizadas por envolver aspectos sejam alimentares, seja de proteção ou de reprodução. Nós podemos ter relações que são harmônicas ou relações que são chamadas desarmônicas. Nas relações harmônicas não há prejuízo para os organismos envolvidos. Ou há benefício para ambos, ou há benefício para um deles e o outro não perde nada, ele não é afetado. Uma população não está isolada dentro do ambiente dela. Ela depende de outras populações. Essas relações ecológicas vão regular a densidade da população e vão manter o equilíbrio na comunidade. Aqui nós temos um mapa mental para nos ajudar a entender as relações ecológicas. Essas interações entre as espécies vão afetar tanto o uso de recursos quanto o tamanho da população. As relações ecológicas podem ser interespecíficas, quando elas se dão entre espécies diferentes, ou podem ser intraespecíficas, quando elas se dão dentro da mesma espécie. Como eu já falei, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas, e este mapa mental vai estar disponível na turma virtual e vocês podem acessá-lo. Não vamos falar de todas as relações que estão aí, mas vamos falar de algumas delas. A primeira relação que nós vamos ver é a competição interespecífica, competição entre organismos de espécies diferentes. Ela ocorre quando membros de 2 ou mais espécies interagem utilizando os mesmos recursos. Como essas espécies estão no mesmo ambiente, eles precisam de recursos. E às vezes acontece que eles precisam disputar esse recurso, se eles utilizam a mesma coisa, digamos assim. Se esse recurso for muito abundante, a competição não é tão acirrada, mas se esse recurso for escasso, então a competição se torna bastante acirrada. A competição interespecífica se amplia à medida que os nichos vão se sobrepondo. Você lembra que eu disse ali no começo que o nicho é o conjunto de fatores bióticos e abióticos próprios de uma espécie? Então, quando nichos de espécies diferentes se sobrepõem, isso gera um uso comum de recursos, logo gera também competição. Quanto maior for essa sobreposição dos nichos, maior será a competição entre as espécies.
Aqui nós temos um exemplo de 5 espécies de rouxinol que vivem nos abertos, no estado do Maine, nos Estados Unidos. Se o tempo for longo o suficiente, pode ser que essas populações diferentes comecem a se adaptar, na verdade, que ocorra a seleção natural, de modo que as populações restantes, com o passar do tempo, sejam populações que exploram facetas diferentes daquele recurso. Então aqui nós temos o exemplo das 5 espécies de rouxinol que vivem e se alimentam em áreas diferentes da copa da árvore. A partilha de recursos ocorre quando as espécies que competem por recursos escassos similares desenvolvem características especializadas que vão permitir que elas compartilhem um recurso, que é o caso que a gente tem aqui nesse exemplo. Outra relação ecológica bastante conhecida é a de predação. Aqui, membros de uma espécie, que são chamados predadores, se alimentam diretamente de todo ou de parte de um organismo vivo de outra espécie, tá? Vivo. Para ser predador, a presa é caçada viva, né? Várias estratégias podem ser usadas tanto por presa quanto por predadores, como o uso de substâncias químicas, camuflagem, etc. Essa relação presa e predador pode levar à coevolução, ou seja, estratégias, digamos, de caça se desenvolvem no predador e estratégias de fuga se desenvolvem paralelamente na presa. Carnívoros que se alimentam de presas móveis têm 2 opções para fazer isso. Ou eles perseguem ou eles fazem emboscada. Quando um organismo se alimenta da própria espécie, essa relação não é chamada predação. Ela é uma relação de canibalismo. E o canibalismo, ele, como você deve imaginar, é uma relação intraespecífica, não interespecífica. Existe um tipo específico de predação que talvez você não esteja acostumado, e que mencionei lá atrás nos 4 tipos de consumidores, que são os parasitoides. Os parasitoides colocam os ovos sobre ou dentro de outros animais, especialmente insetos, e os ovos eclodem em larvas que consomem o indivíduo hospedeiro por dentro e acaba por matá-lo. A maioria das espécies parasitoides é constituída de vespas e de abelhas. Outra relação que vocês já estão bastante acostumados a ouvir é o parasitismo. No parasitismo, uma espécie chamada parasita se alimenta de parte de outro organismo, chamado hospedeiro. O parasita vive dentro ou sobre o hospedeiro e raramente um parasita vai matar o seu hospedeiro. Pode acontecer do hospedeiro morrer se ele tiver muitos parasitas, no entanto. Quando um parasita causa uma doença, ele recebe um nome especial, ele é chamado patógeno. Aqui a gente tem um exemplo de um crustáceo chamado de nome Simotoa exigua, que substitui a língua do peixe, ele assume o lugar da língua. Herbivoria é outro tipo de relação interespecífica que vocês já estão acostumados, então a relação em que um animal, seja ele herbívoro, mas também pode ser onívoro, se alimenta de um produtor primário, ou uma planta ou uma alga, ocorrendo benefício apenas para o animal. Exemplo, o gafanhoto, as plantas que se alimentam, etc. Vocês conhecem bem os exemplos de herbivoria. Protocooperação. Na protocooperação, você vai ter 2 espécies interagindo, as 2 têm benefícios, mas essa relação não é obrigatória. Então, é possível que você separe os 2, eles vivem relativamente bem separados. Exemplo, o paguro, também chamado caranguejo ermitão, e algumas espécies de anêmonas, você está vendo aqui em cima as anêmonas na carapaça do paguro. O pássaro palito e o crocodilo, e o boi e a ave anu. Isso aqui não é um boi, mas isso aqui também não é um anu, mas representa bem o exemplo. Outro tipo de relação entre 2 espécies que as 2 têm benefícios, que é muito parecida com a protocooperação, é o mutualismo. A diferença é que no mutualismo, essa relação ela é obrigatória. Você não pode separar os organismos ou eles vão acabar morrendo se eles estiverem separados. Os cupins e os protozoários que vivem no intestino dos cupins e que permite que a celulose seja digerida, as plantas e os fungos que formam micorrizas em suas raízes, a gente tem aqui o exemplo, bactérias do gênero Rhizobium, as leguminosas, por exemplo, também é uma forma de mutualismo. O comensalismo é uma relação em que um organismo tem benefícios e o outro organismo é neutro, não faz diferença, ele não tem nem benefícios nem malefícios.
Normalmente você se refere ao comensalismo como uma relação que envolve alimentação. A gente pode dividir esse comensalismo em outras relações, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Como exemplo, nós temos a rêmora com o tubarão, a gente tem o exemplo das bromélias, as plantas epífitas, plantas que crescem sobre outras plantas. Não confunda essas plantas com plantas parasitas, porque elas não estão sugando nutrientes da planta na qual elas vivem. Elas têm raízes que sugam os sais minerais do solo e elas realizam sua própria fotossíntese. Tá? Elas estão apenas aproveitando da altura da planta, onde ela se encontra, da árvore onde ela se encontra, para receber mais luz, e sem causar nenhum prejuízo à árvore. Por fim, as relações intraespecíficas vai ser bem curtinho. Nós vamos ter relações de cooperação e relações de competição. As relações de cooperação, elas ocorrem quando os indivíduos se agrupam para obter vantagens. Por exemplo, aves migratórias voando em formação. É vantajoso para eles voarem dessa forma porque eles cansam menos, né? Vão revezando quem vai ali na frente. A cooperação ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser colônia ou ela pode ser sociedade. Na colônia, esses organismos estão fisicamente unidos, eles não podem se separar. E isso vai trazer, obviamente, limitações em relação à movimentação, é claro, e uma profunda dependência fisiológica. Esses indivíduos podem ser iguais ou podem ser diferentes, né? Se forem iguais, a gente tem um exemplo dos corais. Indivíduos que se especializam, nós temos o exemplo das caravelas. Essa caravela, embora pareça uma coisa só, não é. Ela é uma colônia de indivíduos, tendo grupos de indivíduos que se especializam em funções determinadas ali naquela colônia, que não é um corpo, tá? É uma colônia. E a sociedade, ela parece com a colônia, só que não envolve união física. Os organismos são independentes. Mas pode acontecer da sociedade ser dividida o suficiente para que você tenha castas, que você tenha grupos de organismos que, embora sejam da mesma espécie, chegam a ser muito diferentes uns dos outros. Por exemplo, abelhas, formigas, cupins, né, que possuem castas. A gente tem aqui os exemplos dos diferentes tipos de cupim dentro de uma sociedade. Então, quando você ouve falar em colônia de formigas, está errado. Tá? É uma sociedade de formigas. E essa tirinha maravilhosa que está aqui embaixo. Esses organismos se unem pela divisão do trabalho e solidariedade entre seus membros. E, por fim, a competição, só que dessa vez intraespecífica. A gente vê muito isso na competição por fêmeas, né, por exemplo. Temos o exemplo das lutas dos antílopes, que são um exemplo bem visível, bem patente de competição intraespecífica. Mas a gente tem também o exemplo da competição de plantas da mesma espécie. À medida que uma plantinha começa a crescer mais do que as outras, ela está se aproveitando melhor ali da luz solar. E as que estão lá embaixo estão perdendo um pouco do acesso que elas tinham a esse recurso. Também é uma competição intraespecífica, embora seja muito mais sutil. A competição intraespecífica é uma relação desarmônica. É fácil para a gente ver o que é harmônico e o que é desarmônico, tá? Lembrem do seguinte: competição, relação harmônica causa benefício para pelo menos um dos indivíduos e ninguém tem malefícios. Relação desarmônica, pelo menos um dos indivíduos vai ter malefícios. Competição é um exemplo de relação em que os dois perdem. E falando, né, dessa forma de quem ganha e quem perde, a gente pode considerar os diferentes tipos de interação entre as espécies, classificando essas interações como positiva para uma espécie, ou negativa para outra, ou neutra. E aí a gente usa, né, os símbolos de mais, menos ou zero, respectivamente. Então, dentro das principais interações interespecíficas que eu separei aqui para vocês, a gente tem, por exemplo, predação e parasitoidismo, né? Uma espécie ganha mais, outra espécie perde menos. Então, uma relação mais-menos. Parasitismo, mesma coisa, mais-menos. Herbivoria, mais-menos. Competição, os dois perdem, é uma relação de menos-menos. Mutualismo, os dois ganham. Protocooperação, os dois ganham, diferença que eles podem ser separados, né? Podem viver separados. Comensalismo, um ganha e o outro é indiferente, né? É neutro, então mais e zero.
Por fim, nós temos aqui as nossas questões de fixação. Pensem sobre essas questões, elas vão ajudar vocês a se preparar para o questionário avaliativo de vocês, tá? Então pensa aí sobre essas questões, reveja essa aula, veja o PDF dessa aula e leia seu material. E eu tenho certeza que você vai se dar bem no nosso questionário avaliativo. Até mais na próxima aula.